pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina de química orgânica, ainda falando sobre os carboidratos, né? Na última aula a gente falou sobre os carboidratos de cadeia aberta e hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho como esses carboidratos de cadeia aberta são convertidos em carboidratos cíclicos, tá? Em sistemas cíclicos, que é onde eles vão estar na grande maioria do tempo, né? Na grande maioria das soluções aquosas, os carboidratos assumem uma forma cíclica e a gente vai entender um pouquinho como que essas reações se dão na nossa aula de hoje. Leitura complementar para a aula, volume 2 do Paula Brus, capítulo 20, páginas 335 a 341. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar antes da gente entrar nas reações de fato é mais ou menos o que a gente viu na aula passada, mas já considerando cadeias mais longas, né? Que é converter uma projeção de Fischer em uma projeção em perspectiva, considerando, por exemplo, uma cadeia de glicose, tá? Onde nós vamos ter aí 6 átomos de carbono, né? Uma hexose, certo? Então, o que a gente precisa ver, pessoal? A gente precisa saber que as ligações horizontais estão saindo do plano, tá? Então, elas podem ser desenhadas assim, com cunhas preenchidas, né? Saindo em direção ao observador. E a gente precisa imaginar essa cadeia se curvando, tá? Na superfície de um cilindro. Tá? Então, imagine que essa cadeia está se curvando na superfície do cilindro, simplesmente pegando ela daqui, ó, e fazendo ela dar uma volta na superfície de um cilindro. Quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Ó? Todos os grupos que estão à direita, né, à direita da ligação da estrutura de Fischer aqui, mostrando a cadeia linear, eles vão se posicionar para frente, tá? Na projeção de Fischer, fazendo um semicírculo assim, eles vão ser todos jogados para frente. Então, ó, essa hidroxila, ela tá aqui, ó, e ela tá para frente e no final ela tá aqui, ó, tá para frente. Esse hidrogênio, ele tá aqui, ó, ele tá para frente, tá? No final ele tá aqui, ó, para frente também. E essas duas hidroxilas no final elas estão aqui, ó, as duas para frente, certo? E todo mundo que está à esquerda na projeção de Fischer vai ficar para trás, tá? Então aqui à esquerda o que nós temos, ó, hidrogênio no carbono 2 está ele aqui, ó, para trás, cunha trastejada. Essa hidroxila no carbono 3 está aqui, ó, para trás, né, cunha trastejada. E esses dois hidrogênios estão aqui, ó, um aqui e o outro aqui, ambos para trás, ambos com cunhas trastejadas, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é isso, né? Tira de uma projeção de Fischer linear e passa para uma projeção em perspectiva, formando um semicírculo, tá? Considerando que esse açúcar já poderia, a partir daqui, sofrer uma reação de ciclização, certo? Fazendo esse exercício, a gente pode passar para os segundos passos. Como falamos anteriormente, os açúcares sempre vão ser derivados de aldeídos ou cetonas, e aldeídos e cetonas são substâncias carboniladas, tá? São substâncias que possuem essa ligação aqui, carbono dupla oxigênio. Sempre que a gente jogar um açúcar em solução, ele vai entrar no equilíbrio entre a forma alifática, que é a cadeia aberta, e a forma cíclica, certo? E esse equilíbrio é justamente estabelecido através de uma reação de adição de um álcool à carbonila, tanto do aldeído nas aldoses, quanto da cetona na cetose, sendo que esse processo acontece em meio ácido. O produto dessa reação de adição de álcool a uma carbonila vai ser um M-cetal, tá? Então é muito comum a gente ouvir falar aqui também, dentro do mundo dos açúcares, da bioquímica, em M-cetais, tá? Que são o produto da reação de um álcool com uma carbonila. A gente já vai ver mais à frente como é que é certinho a estrutura de um M-cetal. A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a reatividade das carbonilas, certo? Uma carbonila é uma ligação polarizada, carbono oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, certo? Isso tranquilo. E, consequentemente, isso gera um dipolo, né, acumulando uma carga parcial negativa sobre o oxigênio e deixando o carbono deficiente de elétrons. Por essa razão, a gente vai considerar aqui um carbono eletrofílico, tá? Um carbono que é deficiente em elétrons e, consequentemente, pode receber um ataque nucleofílico no caso dos pares elétrons não ligantes de um álcool, certo? Por essa razão, a gente pode cravar aqui, ó, que um composto carbonílico é um composto eletrofílico, né? Uma unidade eletrofílica com um carbono eletrofílico. Como que a reação para a formação de M-cetais se dá, né? Um M-cetal qualquer, como que essa reação se dá em meio ácido? Da seguinte forma: primeiro, o oxigênio da carbonila, ó, um par de elétron não ligante, é protonado, então ele ataca um próton no meio, tá? E leva à formação
desse íon oxônio, né, que é o oxigênio carregado positivamente. Isso deixa o carbono da carbonila mais eletrofílico ainda, tá? Porque a gente deixa o oxigênio deficiente em elétrons. Então, os elétrons vão, como o oxigênio é mais eletronegativo, os elétrons vão fluir mais em direção ao oxigênio para poder reestabelecer essa carga positiva gerada. O que deixa esse carbono aqui, ó, do sistema carbonílico mais eletrofílico ainda, tá? Então, dessa forma, o álcool, né, com os pares de elétrons não ligantes do oxigênio, vai atacar esse carbono, certo? E vai nos levar a esse intermediário aqui, ó, onde nós temos a hidroxila, né, porque o oxigênio foi protonado pelo meio ácido, então esse hidrogênio aqui ele deriva da protonação, e nós temos aqui um oxônio, né, um oxigênio fazendo 3 ligações carregado positivamente. Numa etapa aqui final no equilíbrio, ele perde esse hidrogênio e forma um M-cetal. O que vai ser o M-cetal? Vai ser um carbono ligado a qualquer coisa, a duas coisas diferentes, mas as outras duas ligações são caracterizadas por um álcool, tá? Uma hidroxila e um éter, tá? Um oxigênio ligado a 2 carbonos. Então, isso aqui vai caracterizar para nós um M-cetal, e é a formação de M-cetais que nós vamos ter na ciclização de açúcares alifáticos para açúcares cíclicos que vai acontecer quando eles são dispersos num meio aquoso, por exemplo, certo? À medida que uma cadeia vai aumentando, né, de um açúcar, vários grupos de hidroxila vão aparecendo em cada um dos carbonos que a cadeia vai aumentando. Dessa forma, a reação de adição do álcool à carbonila, ela pode acontecer com os carbonos de qualquer uma dessas cadeias. Obviamente que, a depender da cadeia que acontecer a reação, vai levar um anel de 3 membros, de 4 membros, de 5 membros, de 6 membros e assim por diante, certo? Como nós estudamos anteriormente lá no ciclo alcanos, anéis de 3, 4 e 5 membros, até o de 5 é mais estável, mas de 3 e 4 membros são extremamente instáveis. E é por essa razão que nós não vamos ter preferência para a formação de anel de 3 ou 4 membros, certo? Anéis de 5 membros vão poder ser formados, tá? Mas de forma predominante na natureza, os açúcares vão formar anéis de 6 membros quando eles sofrerem uma ciclização intramolecular, tá? A forma alifática sofrer uma ciclização e passar para uma forma cíclica, tá? Sofrendo uma ciclização para formar um anel de 6 membros, então imagine que nós temos algo nessa linha aqui, o oxigênio adiciona no carbono da carbonila de um aldeído, por exemplo, e vai formar uma piranose. Por que piranose? Porque nós temos 6 membros e um dos membros do anel é um oxigênio. Isso se assemelha ao pirano, tá? Que é essa molécula aqui, um anel de 6 membros com um oxigênio. E é por isso que nós chamamos também de anel piranose. Se sofrer uma ciclização e formar um anel de 5 membros, tá? Vai se assemelhar a um furano, tá? Que seria um anel de 5 membros com oxigênio sendo um desses membros, e é o que nós temos aqui, ó, anel de 5 membros com oxigênio, e é comum a gente também chamar de anel furanose. Então nós podemos ter anéis piranose e anéis furanose, tá? Sendo os quais o anel piranose, né, de 6 membros, é muito mais predominante e abundante quando os açúcares são colocados em solução e esse equilíbrio é estabelecido. Bom, praticamente em todo o tempo, como eu disse para vocês, vai ficar na forma cíclica, né? 99% das moléculas que foram colocadas em solução vai, quando atingir o equilíbrio, estar na forma cíclica. A reação, como que vai acontecer e como que a gente precisa entender que ela acontece? Da seguinte forma. Então imagina que a gente tem aqui a glicose, certo? Na projeção de Fischer, nós precisamos fazer aquele passo que nós vimos anteriormente, certo? Qual que é o passo? Passar essa projeção de Fischer, imaginando essa cadeia passando na superfície de um cilindro para chegar numa projeção em perspectiva, sabendo que todos os grupos que tiverem à direita vão ficar para frente, tá? E todos os grupos que tiverem à esquerda vão se posicionar para trás na projeção em perspectiva. Para fazer a reação de ciclização, para formar um sacarídeo cíclico, né, um açúcar cíclico, a gente precisa inverter essa molécula, tá? Então precisa fazer um giro de 180 graus nela, que vai nos dar essa estrutura aqui, ó. Então perceba que o aldeído que estava em cima veio para baixo e o grupo CH2 hidroxila que estava embaixo foi para cima, certo? Quando a gente faz esse giro, todos os grupos que estavam para frente vão para trás e todos os grupos que estavam para trás vêm para frente,
certo? Isso é uma coisa que tem que já estar bem... a gente já tem que estar bem acostumado com isso, porque a gente viu bastante isso lá nas nossas aulas de estereoquímica. Né? Então, olha aqui, ó, essas duas hidroxilas rosas aqui, ó, que estão marcadas em rosa, que estavam para frente, agora elas estão em cima lá, ó, que foi dado um giro de 180, e elas vieram para trás, cunha trastejada, e vai acontecer com todo mundo, certo? O que a gente precisa considerar agora? Precisa considerar um giro entre a ligação C4 e C5, tá? Por que um giro? Para que essa hidroxila que está para trás, ela venha para o plano para se aproximar do aldeído aqui, por exemplo, da glicose, tá? Dessa aldose de 6 membros. Então, essa hidroxila vai se aproximar. Para ela girar, ó, ela vem para cá. Esse grupo CH2 hidroxila vai para frente, ó. Então, ele vem parar na frente e esse hidrogênio aqui foi para trás, correto? Ela girou, nós temos agora a hidroxila próxima ao ácido, à função aldeído, e nós podemos ter a adição do álcool ao aldeído, que vai nos levar ao M-cetal. Tá? E o M-cetal está aqui, um novo centro quiral vai ser produzido, certo, pessoal? Percebam que quando a gente forma o anel de 6 membros, a piranose, todos os grupos que estavam para frente, ó, na projeção em perspectiva, eles vão ficar para cima do plano do anel. Ó. Então, ó, o grupo CH2 hidroxila estava para frente, unha preenchida. Então, ele está para cima do plano do anel. Esse hidrogênio aqui, ó, estava para frente também. E essa hidroxila, cadê ela? Aqui, ó. Não, cadê? Aqui ela. Estava para frente também, essa daqui, ó. Então, ela está aqui para frente. E esse hidrogênio estava para frente, ele fica para cima também, certo? E todo mundo que estava para trás vai ficar para baixo do plano desse anel, quando ele for formado. Obviamente, como a gente tem uma hidroxila aqui na posição no carbono C4, ela também pode ciclizar, só que aí ela vai nos levar a uma furanose, tá? Um anel de 5 membros. E, de igual forma, todos os grupos que estavam para frente na projeção em perspectiva vão ficar acima do anel, e todos os grupos que estavam para trás vão ficar abaixo, certo? Então, essa é a reação de adição de álcool que vai nos levar à ciclização desses açúcares quando eles estiverem em solução, certo? As piranoses, que são os anéis de 6 membros, vão formar os derivados de ciclohexano e vão assumir, como nós vimos lá nas reações, lá nos alcanos, com formação cadeira, tá, pessoal? Como os anéis de 6 membros são predominantes, as conformações cadeiras também vão ser predominantes. Olha aqui, a gente amarrando, né, toda a disciplina aí. Você devia estar se perguntando, né, por que a gente ficou estudando isso aqui? Tá aqui, ó. Estamos amarrando a disciplina e está aparecendo aqui numa coisa que é extremamente importante para vocês. Tomando exemplo da D-glicose, né, que é o que a gente está trabalhando aqui, vai ser estabelecido 2 anômeros. Né? O que é anômero? É uma nomenclatura aplicada aos sacarídeos, aos açúcares, que vai indicar um par de diáster isômero com diferença apenas no carbono do M-cetal, que é o carbono exatamente onde nós tivemos a ciclização, o carbono que antes era do aldeído, tá? Então, é muito comum a gente ouvir falar em anômeros também. Vão ser diáster isômeros, porque a inversão de configuração é parcial, né? Não são todos os centros que estão invertendo, é apenas o centro do M-cetal, e é uma nomenclatura que a gente usa muito aqui nesse contexto para distinguir aí, falar que nós temos um par de anômeros, tá? E não um par de diáster isômero, é muito mais comum os anômeros. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é exatamente na posição desse grupo hidroxila aqui, ó, certo? Ele pode estar tanto em posição equatorial quanto em posição axial, certo? Como nós vimos anteriormente, a posição equatorial é mais estável, e quando o equilíbrio se estabelecer, nós vamos ter 63,6% aproximadamente na posição equatorial, né, do M-cetal na posição equatorial dessa hidroxila, e aproximadamente 36,4% do M-cetal com a hidroxila na posição axial, certo? E só 0,003% na cadeia aberta, quando isso tudo estiver em solução. Correto, pessoal? Uma outra coisa muito importante é que no carbono anomérico, né, no carbono do M-cetal, quando nós tivermos a hidroxila em posição axial, é muito comum a gente chamar de um anômero alfa, tá? Designando que essa ligação carbono-oxigênio está em posição axial, está em posição alfa. E quando essa ligação está em posição equatorial,
é muito comum a gente falar que nós temos o anômero de configuração beta, ou um anômero beta, tá? Então, ligação alfa nos açúcares vai estar falando de uma ligação axial. Ligação beta nos açúcares vai estar falando de uma ligação equatorial. Obviamente, os equatoriais são mais estáveis e a gente vê aqui a diferença da concentração deles quando eles são colocados em solução, justamente porque evita as interações 1,3 de axiais e diminui aí a tensão estérica da molécula quando ela é estabelecida. Correto, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, um pouco aí sobre a formação dos açúcares cíclicos que acontece quando os açúcares são colocados em solução e um equilíbrio se estabelece. E esse equilíbrio leva praticamente à formação total do açúcar na sua forma cíclica, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos.